Saudamos, queridos irmãos, com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. E queremos dizer que sejam bem-vindos a mais um EBD Online. Graças a Deus, com a graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre, que foi uma bênção. Estamos na última lição. Esta lição que tem por título, nós vamos fechar o trimestre com essa lição que é uma bênção de aprendizado para as nossas vidas. A nossa lição, a 13ª, tem por título A Igreja e o Movimento dos Desigrejados. Então vamos trazer esse tema, tentar esclarecer a falha, ou seja, o mal que esse movimento traz para algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas incautas, com pouco conhecimento, principalmente bíblico, e que se adebitam a este movimento. O nosso texto base se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 livros, como costumamos falar, que não vamos ler, mas os amados irmãos anotem, quem tem a lição acompanhe a leitura, que é muito importante para o andamento da lição. Se encontra livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição está dividida em 4 pontos. O nosso primeiro ponto, ele traz um conceito, fala sobre este movimento, e tem por título Um Movimento Novo. O nosso comentarista ele diz o seguinte: como já é de seu conhecimento, já vivemos tempos difíceis e trabalhosos. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, o número de apóstatas só aumenta. Você sabe o que significa apostatar? Significa renegar a fé. Então aqui o nosso comentarista ele traz o conceito de apóstata. E nós observamos que esse conceito ele é bem mais amplo na Bíblia Sagrada. Quando nós nos deparamos ali no capítulo 15 de Lucas, a qual fala da galeria dos achados e perdidos, nós vamos ver que nós tínhamos algumas pessoas, ali simbolizada pela dracma, pela ovelha e pelo filho pródigo, que se perderam. A ovelha, ela se perde do aprisco. O nosso texto ele comenta que a ovelha, não sabemos o motivo, mas o que dá a entender é que ela se distraiu com alguma coisa do mundo. Os seus olhos se encantaram com os brilhos efêmeros e os brilhos passageiros do mundo e saiu do aprisco. Saindo do aprisco, nós conhecemos a história, o pastor foi em busca da ovelha, a encontrou, colocou nos ombros e trouxe de volta ao aprisco. Nós temos as dracmas, que essa também é muito interessante, traz um ensinamento muito interessante. Por quê? Porque aquela dracma ela foi perdida dentro de casa. E quantas pessoas, quantos irmãos nossos estão perdidos dentro da própria casa e precisam ser achados? O problema maior é que quando nos perdemos dentro de casa, nós mesmos, aquela pessoa que está perdida é que precisa se encontrar. E por fim, o filho pródigo, não querendo aceitar viver debaixo da doutrina do seu pai, resolveu ir pelo mundo. E nós conhecemos as consequências que ele veio a passar, a sofrer, até reconhecer e voltar para a casa do pai. E esse movimento aqui chamado os desigrejados, que conforme o texto nos fala, que o IBGE fez um levantamento e muitas pessoas se declaram não fazer parte de uma igreja definida. E nós nos perguntamos, como um cristão, como um crente, ele pode se dizer crente e não fazer parte da igreja? Primeiro, é entender o conceito de igreja, porque quando nós falamos de igreja, na medida do tempo, essa palavra foi perdendo o seu conceito, que as pessoas entendem a igreja como um templo, um local de adoração.
Mas não, a igreja, como nós sabemos, é a reunião de pessoas, é a assembleia, que vem da palavra, como conhecemos a palavra eclésia, que é a assembleia. O conceito bem mais simples e conciso é pessoas tiradas, um grupo de pessoas tirado para fora do mundo espiritual. Para fora do mundo, mas no sentido espiritual. Então, esse é o conceito de igreja. Então, fica fora do próprio conceito quando nós falamos de um movimento, de um grupo que não está definido, propriamente definido dentro de um determinado grupo. O nosso segundo ponto fala a importância da igreja. Vamos ver o que o comentarista diz? Ele diz o seguinte: a igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Não por acaso o escritor aos Hebreus recomenda, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Quando nós folheamos a palavra de Deus, iniciando principalmente ali a partir de Atos dos Apóstolos, para ser mais preciso, a partir do capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo sobre os 120 discípulos que estavam ali no cenáculo, a partir dali podemos dizer que nasceu-se a igreja de Cristo. E quando nós observamos a partir desse texto, nós vemos que os irmãos eles procuraram sempre estar reunidos. É certo que a igreja, a princípio, não tinha um local definido, como os judeus tinham a sinagoga. Os irmãos se reuniam na casa de outros irmãos, mas eles se reuniam num lugar definido. E a igreja, irmãos, ela tem essa importância. Primeiro, quando nós vamos falar aqui no capítulo 2, a partir do versículo 42 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o andamento da igreja. Primeiro diz aqui, quando o versículo 42 assim: e eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observamos que o texto ele já inicia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam em adquirir um determinado conhecimento, porém não qualquer conhecimento, mas o conhecimento que foi passado pelos apóstolos. Por quê? Porque esses apóstolos aprenderam do próprio Cristo, que inclusive isso era um dos requisitos para ser considerado apóstolo, que o apóstolo Paulo, por fim, como ele diz, ele foi apresentado, Jesus se apresentou a ele, e ele se sentiu como um abortivo, como nascido fora de tempo, por Jesus ter se apresentado a ele depois da sua assunção. Então, é importante isso. Então, perseveravam na doutrina, mas na doutrina de uma pessoa com credenciais dada por Deus para transmitir esse ensinamento. Aí perseveravam nos ensinamentos e na comunhão. Aqui fala comunhão. Quando nós falamos comunhão, imaginemos a palavra ter tudo em comum. E o próprio texto que nós estamos lendo esclarece isso, que eles tinham tudo em comum. O que é isso? Todos eles tinham o mesmo objetivo. Quando nós trazemos esse conceito atual para o conceito de liderança organizacional, a palavra de ter tudo em comum aqui tem o sentido de ter o mesmo objetivo, a equipe alinhada. O grupo de pessoas estão alinhado com o mesmo objetivo. Mas para que esse grupo esteja alinhado com o mesmo objetivo, precisa ter um líder que os guie nesse alinhamento e nesse mesmo objetivo. E quando nós observamos aqui, percebemos que esse líder eram os apóstolos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós vemos esse conceito aqui da igreja primitiva, nós já percebemos que a igreja do Senhor, ela tem esse objetivo, fazer com que as pessoas tenham o mesmo objetivo, vivam uma única fé, ajudem, vivam em comunhão, ajudando uma a outra, como era na igreja primitiva. Então, tudo isso parte de um parte de um líder que vai direcionar aquele grupo para o mesmo objetivo. Amém? Então, a igreja aqui, o nosso comentarista, ele diz aqui, exaltar, adorar e glorificar o Todo-Poderoso, ser morada do Espírito Santo aqui na terra, revelar aos homens sabedoria do Criador mediante a pregação e o estudo da palavra de Deus, proclamar o Evangelho de Cristo a toda criatura, que é o principal objetivo da igreja, e fazer com que seus membros cresçam na graça e no conhecimento. Tudo em comum, tudo com o mesmo
objetivo. Amém? O nosso terceiro ponto, ele nos traz a Santa Ceia e a comunhão do corpo. E o que é a Santa Ceia? Senão aquele momento sublime que o Senhor nos concedeu quando estava nos seus últimos dias aqui na terra, antes de passar ali pelo Calvário. Ele reuniu com os discípulos e fez aquele momento, aquela sua última ceia, e disse que nós deveríamos fazer o mesmo, dar continuidade até que ele voltasse. E aqui no texto que nós lemos, quando ele diz: perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando ele fala partir do pão, o apóstolo Lucas, o doutor Lucas, a maioria dos escritores concordam que aqui está falando de Santa Ceia. Por quê? Porque Santa Ceia, ele tem dois símbolos principais. Primeiro, é trazer à memória o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós comemos o pão, que representa o corpo de Cristo que foi imolado na cruz do Calvário, e tomamos o vinho, que representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário em favor de todos nós, nós passamos a ser participante do corpo e do sangue de Cristo. Então, quando nós como somos participantes, isso nos dá o sentido de sacrifício vicário, sacrifício substituto, que Jesus tomou o meu lugar e eu, pelo ato de Santa Ceia, eu passo a ser participante daquele ato de Cristo. E a Santa Ceia também é um memorial para a vinda do Senhor. Toda vez que eu participo, por quê? Porque só ceia quem está em comunhão, quem está comungando os mesmos objetivos, quem está comungando as mesmas aspirações. E aqui nós observamos que para que um grupo ele venha participar de Santa Ceia, é porque eles estão comungando as mesmas ideias, eles estão ali em comunhão, eles estão ali em comum, relembrando, primeiro voltando ao sofrimento de Cristo ali na cruz do Calvário e relembrando aquilo que Jesus disse, que nós iríamos tomar essa ceia novamente no céu com o Senhor. Relembrando que um dia nós vamos estar com o Senhor na presença de Jesus, vivo e participando dessa ceia. E a comunhão aqui que nós falamos, né? Já desde o princípio falamos de comunhão, quer ter tudo em comum, e nós observamos ali no capítulo 2, versículo 42 ao 47, fala com maestria sobre a comunhão da igreja, que nós já lemos alguns versículos. Aqui no versículo 43 é assim: e na alma de cada pessoa havia temor. Muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então observamos que essa palavra de comunhão é um dos principais requisitos que o Senhor Jesus nos concede. Agora eu pergunto, como se tem comunhão de forma individual, sem você participar de um grupo, sem você fazer parte daquelas pessoas que estão com o mesmo objetivo? Não tem como, fica sem sentido a palavra. As pessoas, eu não tenho uma igreja definida, falando no sentido de templo, no sentido de ministério. Amém? E o nosso quarto e último ponto, ele nos traz sempre em comunhão. O amor e a comunhão uns com os outros é o que nos identifica como igreja, como discípulo de Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando ele estava no seu ministério terreno, através do apóstolo João, ele disse: e todos saberão que sois os meus discípulos se amardes uns aos outros. O principal objetivo de ser cristão é viver em comunhão, é viver um ajudando o outro. Quando o salmista, ele diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja a riqueza quando nós nos deparamos com esse versículo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí o salmista ele completa, é como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Veja a riqueza
desse versículo. Quando o salmista ele diz que a união dos irmãos é como se você estivesse recebendo a unção do sumo sacerdócio de Arão, porque o óleo ele representa o Espírito Santo de Deus. Então, trazendo para os nossos dias, viver em união com o irmão é receber o óleo, a unção do Espírito Santo sobre a cabeça. Você vê que o salmista diz, sobre a cabeça e desce pela barba de Arão. Então, viver em comunhão uns com os outros dá o sentido de receber. É tão maravilhoso que o Espírito Santo ele desce sobre as nossas vidas. Então, por isso que nós dizemos, esses movimentos atuais, esses movimentos que vêm surgindo, sempre que surgir um movimento é perguntar: o que é que a Bíblia diz a respeito? Porque a nossa base de fé, nossa regra de fé é a Bíblia. Como nós falamos a princípio, que a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja já preocupou-se em se reunir. Certo que nós sabemos que a igreja sofreu uma grande perseguição, mas os irmãos fugiam pregando o evangelho, mas sempre procuravam estar reunidos uns com os outros. Quando Jesus ele escreve as 7 cartas, você vê que ele escreve as 7 cartas a um grupo, e há quem o diga que aquelas igrejas poderiam ser igrejas centrais, a qual aquelas cartas iriam circular nas igrejas que estavam ali em redor. A igreja, quando escreveu a igreja de Filadélfia, é porque foi lido ali na igreja de Filadélfia, e alguns estudiosos dizem que essas cartas iam circular, como nós vemos alguns exemplos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escrevia uma carta, ele orientava a igreja que aquela carta fosse lida em outros, como nós vemos que ele escreveu, inclusive, ele fala da carta aos Laodicenses, as cartas aos Colossenses, que deveria circular e ser lida em outras igrejas. Então, esse era o costume, as cartas seriam lidas em outras igrejas. Então, a carta ela ia fazer um efeito bem maior falando para os grupos. Os apóstolos, quando eles escreviam as suas epístolas, principalmente o apóstolo Paulo, que a maioria das cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo está como remetente. Ele escrevia para aquele grupo de pessoas, para aquela igreja que estava em determinado local. Amém? Então, esse movimento dos desigrejados não tem nada a ver com a Bíblia, é querer tirar a autoridade da Bíblia, é querer tirar o que a Bíblia nos ensina a respeito de grupo, a respeito de igreja, a respeito de ter o Senhor Jesus como cabeça, a qual o Senhor colocou pessoas responsáveis para ir guiando, assim como ele disse a Pedro: apacenta meus cordeiros, Pedro. Então, louvamos a Deus, e que você, meu querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, procure tratar esse assunto com bastante delicadeza, com bastante detalhe, para deixar claro que esse movimento de pessoas que não têm um local definido de adoração é completamente fora da palavra de Deus. Amém? Então, desde já, queremos agradecer aos queridos irmãos, que Deus continue abençoando, derramando da sua graça sobre a vida de cada um. Agradecendo também aos nossos irmãos que estão à frente desse trabalho, o pastor Roberto, que tem dado total apoio, o nosso superintendente, Renato, todos os demais irmãos, o irmão Gastone, o irmão Carvalho, que está à frente desse trabalho, e principalmente, como sempre falamos, a equipe que é responsável por essa filmagem aqui, porque sem eles, que estão nos bastidores, sem ele, esse trabalho não aconteceria. Então, que Deus abençoe a cada um e fiquem na paz do Senhor. Amém? Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.